Agora vamos falar do capítulo 6, domínio muçulmano sobre Jerusalém. Bom, nesse período, Maomé ele já está com a sua religião desenvolvida, né? Vamos colocar assim, é considerado mais ou menos o ano 610, quando ele começou a sua pregação, ok? Quando ele teria tido a visão do anjo Gabriel, que teria dito para ele pregar. Depois ele começou a ouvir voz também, 610, tá bom? E agora já em 638, a religião já está desenvolvida. Então o comentário diz: em 638 d.C., o califa Omar, seguidor de Maomé, conquistou Jerusalém e assim permaneceu até 1099. Tá bom? Em 1099 ela vai cair para as cruzadas católicas. E prossegue: foi a conquista mais pacífica da cidade, pois judeus e cristãos se renderam sem oferecer resistência. Omar permitiu que judeus e cristãos habitassem Jerusalém, exigindo apenas que eles pagassem um imposto especial e assim receberam o status de minoria protegida. Né? E essa é a realidade, irmãos. No mundo muçulmano, eles vão viver tranquilamente, poderão se desenvolver, cientistas judeus e muçulmanos vão trabalhar juntos. Nós encontramos na história, nós veremos mais à frente, médicos judeus, porque os judeus, como eles eram bem educados, tá bom? Tinham escrita, então eles acabavam se desenvolvendo nas nações. Então terão médicos judeus trabalhando para os califas. Já lá na área católica, na região católica, os judeus serão extremamente perseguidos. Vão sempre colocando eles como tendo que entrar para a igreja católica à força. Tá bom? O comentário prossegue. Omar estabeleceu 6 condições e 6 recomendações para que os judeus e os católicos ou cristãos anabatistas que habitassem em Jerusalém e nas cidades muçulmanas. Bom, como esse historiador judeu ele conta isso, eu resolvi colocar para vocês verem também como eles eram então tratados no mundo muçulmano. Eu considero esse um documento bem importante, tá ok? Então, Poliakov, eles eram chamados de dhimes protegidos. E veja o que Poliakov diz. 6 condições, tá bom, que esse califa Omar estabeleceu. 6 condições são essenciais. Os dhimes, ou seja, os protegidos, não se servirão do Corão para ridicularizações nem falsearão seu texto. Excelente, né? Realmente eu concordo. Ninguém tem que ficar ridicularizando a crença do outro. Tem que dizer eu discordo, eu concordo, porque eu discordo e porque eu concordo. Mas ridicularizar não, tá certo. Aí também diz, não falarão do profeta em termos mentirosos ou desdenhosos, né? Significa falar contra o profeta Maomé, tá bom? Que eles gostam de ser chamados de Muhammad. Né? Vocês sabem o que aconteceu há alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, com uma revista francesa chamada Charlie Hebdo, que essa revista ela publicava charges, né? Sempre assim, com um tom sarcástico, ironizando, tentando depreciar a moral, né, de quem eles faziam charge. Então, eles fizeram uma charge do profeta Maomé, por exemplo, ele como um ator pornô, né, nu, uma coisa horrível. Por que as pessoas fazem isso? Bom, infelizmente também eles agrediram os muçulmanos com essa charge e foram lá, muçulmanos acabaram agredindo eles com tiro. Né? Ou seja, coisas que poderiam ser evitadas se o ser humano soubesse tratar todos com respeito. Ou então, claro, não deve inventar nenhuma mentira do profeta. Se você discorda das doutrinas que ele pregou, do sistema de salvação, diga isso. Bom? Acho que foi Pasteur que falou a seguinte frase, eu discordo do que você diz, mas vou defender até o fim o teu direito de dizer o que você pensa. Né?
E Pasteur era um cristão, né? Pois bem, outra condição que ele coloca, também não vai mentir, nem desdenhar, nem do culto do Islã com irreverência ou derrisão. Não tocarão em mulher muçulmana, nem procurarão desposá-la. Ou seja, já é uma coisa um pouco ruim, né? Mas, ou seja, vocês não podem se casar com uma muçulmana. Por quê? Porque era um Estado teocrático, né? Era um Estado teocrático. Então, vocês serão tolerados dentro desse Estado teocrático, poderão seguir outra religião, mas vocês não podem ter união conjugal com uma muçulmana. E prossegue, não procurarão de modo algum desviar um muçulmano de sua fé, nem atentarão contra seus bens ou sua vida. Isso aqui é mantido até hoje, eu acredito que na maioria dos países árabes. No Irã, por exemplo, se você tentar converter um muçulmano ao cristianismo, você vai ser julgado e morto. Tá bom? Eles dizem que o cristão ele pode viver lá. E realmente alguns dizem que existe comunidade de cristãos, eles não mexem com os cristãos. Também comunidade de judeus, eles não mexem com as comunidades de judeus. Eles falam, vocês podem viver aqui, porque sempre foi assim. O profeta falou que vocês podem viver aqui, vocês só não podem converter um muçulmano. Bom, isso no futuro a gente espera que o mundo muçulmano também mude isso. Né? O homem ele tem que ser livre para escolher o caminho que ele quer. Não, e claro, durante o milênio, nós sabemos que Deus não vai impor a verdade dele a ninguém. As nações, né, elas poderão seguir, né, o engano ou servir ao Deus de Israel. Tá bom? Israel vai ser uma teocracia como ele é hoje. Eu acredito que durante o milênio as nações vendo a justiça, até porque perderam a batalha e não foram, vamos dizer, sacrificados pelo vencedor, o vencedor está tratando-os com justiça, eles vão reconhecer, esse é o reino bom. E nós estamos vendo que Israel está se desenvolvendo, né, como nação por ter Deus como Senhor, por não ser um Estado laico. Então eu também quero ser um Estado teocrático. Isso é do jeito que está profetizado na Bíblia, principalmente Isaías capítulo 9, né? Isaías capítulo 11, que fala do reino do Messias. Então as nações se converterão, ok? E, claro, mas todos terão liberdade. Nós sabemos que infelizmente terão os descontentes, já que no final do Apocalipse, no final do milênio, diz que eles, depois que ouviram Satanás, aceitaram, né, novamente lutar contra Jerusalém, né, e contra Jesus. Tá bom? Mas um dia o muçulmano, eu espero que mude isso. Ou seja, o muçulmano lá, ele não tem direito de mudar de religião se ele quiser. Ele tem que ser muçulmano. Por isso também que os muçulmanos falam que, vamos dizer, seria a segunda maior religião do mundo, mas nós, na verdade, não sabemos qual o tamanho dessa religião. Porque para você saber o tamanho de uma religião, a população tem que escolher ela livremente. Aí você vai saber o tamanho de uma religião. Tá bom? Mas quando você tem um país que quem nasce ali pertence àquela religião, então você não sabe o real tamanho dessa religião. Bom, prosseguindo, outra condição que ele coloca: eles não darão socorro ao inimigo, nem darão a espiões. Ou seja, vocês não podem, se os romanos vierem atacar aqui, vocês ajudarem o nosso inimigo, tá bom? E nem vão servir de espiões para eles, tá certo? A transgressão de uma única dessas 6 condições anula o tratado e retira dos dimítidos a proteção dos muçulmanos. Tá bom? Bom, a única parte ali que eu considero ruim é a parte que os muçulmanos proíbem, tá bom? O muçulmano de se converter. Proíbe até o cristão ou o judeu de evangelizar o muçulmano. Ok? O restante são questões razoáveis. Bom, mas ainda prossegue ele, olha. 6 outras condições são apenas desejáveis.
Sua violação é punível com multa ou outras penalidades, mas não anula o tratado de proteção. Então, veja, ele está fazendo um documento dizendo: eu protejo vocês, vocês podem viver aqui tranquilamente, se desenvolver, ter a fé de vocês, tá ok? E vocês serão um povo protegido, porque os profetas, vocês são descendentes dos profetas também, de quem Maomé é o que eles acreditam, né? Tá bom? Então, nesse período, agora nos 1000 anos que vão se seguir no mundo árabe, os judeus não terão problema. Vocês verão na conclusão de história de Israel que os judeus começarão a ter problema com os árabes quando eles iniciarem o processo de retorno a Jerusalém. Entendeu? Que aí já vai ser no final do século XIX. Bom, ele prossegue então. Os protegidos usarão o guiar, um sinal distintivo, normalmente amarelo para o judeu e azul para os cristãos. Ou seja, o judeu e o cristão que andava no mundo muçulmano, ele tinha que ter uma identificação. Essa já não é uma coisa boa, né? Constrangedor, mas para o cristão também, que não tem medo de se identificar, né? E o judeu também, já que ele era alguém protegido, né? Não tinha problema ele usar essa distinção, né? Segundo, não construirão casas mais altas do que a dos muçulmanos. Essa daqui é quase para rir, né? Eles estão dizendo que o judeu e o cristão não pode se desenvolver mais do que os muçulmanos. Não tocarão seus sinos e não lerão em voz alta seus livros, nem o que eles contam de Élias e do Messias Jesus. Ou seja, ele não pode fazer as leituras, tá bom, judaicas do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. A história de Israel, né? A história de Israel e a história do Messias Jesus. O Messias Jesus os cristãos contavam e os judeus contavam a história de Israel. Eles não podiam ler em voz alta. Se eles quisessem ler, eles iriam ler dentro da sua casa. Ou seja, o árabe não podia nem ouvir essa história. Então, apesar de eles não matarem os judeus, também eles tratam os judeus assim com uma distinção grande, né? E diz: não beberão vinho em público, nem mostrarão suas cruzes e seus porcos. Né? Então, aqui parece uma mensagem para cristãos, tá bom? E aí, no caso, nesse período, até o católico romano ainda estava bebendo vinho, né? Isso vai ser tirado mais à frente. Então, se um cristão fosse fazer uma santa ceia, não poderia ser em público, ok? E fala ali para não mostrar nem sinal da cruz, aí seria um católico romano. E se eles criassem porcos, tá bom? Outro, enterrarão seus mortos em silêncio e não deixarão ouvir suas lamentações ou seus gritos de luto. Né? Ou seja, o cristão não poderia chorar alto se estava triste pelo seu parente ou amigo que morreu, né? Não usarão cavalos nem de raça nobre, nem de raça comum, mas podem montar mulas ou asnos. Ou seja, eles não perseguiam os judeus e os cristãos, mas colocavam umas regras assim: olha, vocês têm que viver de uma certa maneira que demonstre que vocês são inferiores aos muçulmanos. Tá bom? Então só muçulmano pode montar cavalo, vocês só podem montar menores, mulas ou asnos. O comentário prossegue. Bom, nesse período, Jerusalém foi considerada a terceira cidade em importância do islamismo, pois, segundo a tradição, Maomé voou de Meca a Jerusalém em um animal alado e da rocha do templo ascendeu aos céus. O sucessor de Omar, Abd al-Malik, ordenou que fosse construída sobre a rocha do templo, onde Abraão teria levado Isaque para sacrifício, uma mesquita, e chamou-a de Mesquita de Omar. Na verdade, ela tem um complexo de mesquita, né? A mesquita de Omar, e tem lá o Dum da Rocha.
O Dumo da Rocha é só uma cobertura sobre essa pedra que os muçulmanos fizeram, e nesse ponto aqui foi algo ruim que eles fizeram, tá bom? Porque é claro que a pedra estava ligada a Abraão e Isaac, ok? Mas depois vão surgir lendas dizendo que Maomé subiu ao céu daquele local, só que ninguém nunca tinha visto, isso foi uma lenda posterior. Não? Tanto que hoje historiadores árabes dizem que eles abandonaram essa história. Aquela pedra ali não é importante para os muçulmanos, porque, na verdade, Maomé não ascendeu ao céu dali. Ele sabe pela história que é uma lenda futura, tá bom? Então, o que os muçulmanos estão fazendo agora? Eles tornaram aquele local como um centro turístico. Então, se você entrar na internet e pesquisar entrar no Santo dos Santos com Aline, você vai ver que essa menina é uma judia brasileira, ela fala português bem, então ela foi autorizada. Olha, eu achei, assim, foi bom quando eu vi, porque aquela pedra, ela é realmente significativa, né? Porque, segundo a história, o Santo dos Santos foi construído ali. Por isso é que ela falou, entrar no Santo dos Santos. E lá em cima dessa pedra tem uma marca, um retângulo, exatamente com as medidas da Arca do Concerto. Segundo a história, ali era colocada a Arca do Concerto, ali era o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote vinha para interceder pelo povo uma vez por ano. Então, quando eu vi essa imagem na internet, né, poxa, eu achei bonito, né? Que bom que eles abriram esse Dumo da Rocha para visitantes, até judeus. Por quê? Porque os judeus foram proibidos. Podemos dizer que desde esses dias aqui que nós estamos estudando, né, ali próximo dos anos 750, até o ano de 2022, que acho que foi quando essa judia foi autorizada a entrar lá, nenhum judeu podia entrar ali e ver, tá bom? O Dumo da Rocha, ver aquela pedra onde Abraão teria levado Isaac para sacrifício e onde a Arca do Concerto ficava, que era o Santo dos Santos, ou seja, um lugar muito interessante, né? Bom, depois eu falo aí de algumas dinastias que governando Jerusalém nesse período. Nós temos mais história de judeus no mundo muçulmano do que no mundo católico, porque no mundo católico eles estavam sendo muito perseguidos, tá bom? Então, a dinastia chamada dos Omeias, que governaram Jerusalém de 750 a 960, tá bom? Ou seja, 210 anos. Durante o seu domínio, ergueram as mesquitas de Al-Aqsa e Dumo da Rocha, tudo em Jerusalém. E nesse período, Israel está vivendo bem nessa região. E nesse período também, o que essa dinastia faz? Ela conquista parte da Europa, parte da Espanha, toda a Península Ibérica, né? Espanha, Portugal, que nessa época ainda não existia, né, com essas divisões, mas os árabes invadem aquela região e ocupam aquela região, toda aquela região da Península Ibérica. Eles só não conseguiram tomar a França, tá bom? No período que eles dominam essa região, desde os anos 700 até o ano de 1492, os judeus viveram lá em paz. E exatamente o ano de 1492, nós vamos estudar, é quando os judeus têm que sair correndo da Espanha, porque os católicos queriam queimar todos. Aqueles que não tinham condições de ir para a África, para um local onde tivesse um mundo muçulmano que os respeitasse, eles vieram aqui para as Américas, eles fugiram da Europa por causa da perseguição. Só que tinha muitos judeus que não tinham dinheiro para sair, para fazer uma viagem para a América ou mesmo para a África. Então, muitos cometeram até suicídio para não receber o batismo católico e não ter que negar o nome de Yahvé. Vai ser um período de sofrimento terrível, nós veremos mais à frente. Bom, outra dinastia que veio depois do ano 960, eles reduziram a importância de Jerusalém. Tá bom? Jerusalém não vai ser mais uma cidade de destaque para eles, e aí o que vai acontecer? Ela vai ser um pouco abandonada, tá bom? Aí eu comento,
Os seguidores de Maomé concederam a judeus e cristãos o direito de praticar religião. A princípio, os habitantes de Jerusalém, Síria e outras regiões sentiram-se libertos do domínio católico. Veja o que o historiador judeu Poliakov vai dizer. Em nome de Alá, o compassivo e o misericordioso, eis o que Calibe concederá aos habitantes de Damasco quando ali entrar. Ele promete lhes garantir a segurança de suas vidas, bens e igrejas. A muralha da cidade não será demolida. Nenhum muçulmano será alojado em suas casas. Nós lhes daremos o pacto de Alá e a proteção de seu profeta, dos califas e dos crentes, enquanto pagarem a captação. Nada de desagradável poderá lhes acontecer. Ou seja, quando pagarem esse tributo, né, e seguirem aquelas regras. Então, é importante nós sabermos disso na história, que o ódio entre árabes e judeus nasceu recentemente no século XX, quando os judeus receberam de volta a terra que eles tinham por herança, que historicamente hoje é comprovado. Hoje nós sabemos que muitos árabes, a elite árabe, ele manda seus filhos estudarem na Europa, principalmente na Inglaterra, onde está a melhor faculdade do mundo hoje, Oxford, eles podem pagar, né? Tá bom? Então eles mandam os seus filhos para a Europa. E eles estudando história lá, eles sabem que, na verdade, aquela terra pertencia sim a Israel. Então a tendência é que eles acabem reconhecendo. Mas nesse meio termo a Bíblia profetiza a chegada do anticristo, né? Bom, o comentário prossegue. Um historiador chamado Al-Tabari, contratado pelo califa Abbaside al-Musayn, né, esse homem que viveu nesse ano 833 a 842, eu coloquei esse nome, esse homem aí, esse historiador Al-Tabari, porque nós não temos nenhuma obra dele traduzida para o português, mas ele é um historiador interessante, que eu espero que um dia tenha obras, porque traduzidas para o português, digo, porque ele era um católico, servia no Império Católico, e ele acabou conhecendo a religião muçulmana, ele adotou a religião muçulmana e ele escreveu, né, sobre a relação da Igreja Católica com o Império, né, com os políticos, tá bom? E criou refutações às doutrinas católicas, né? Então foi um homem que ele descreveu como era o catolicismo desse período, né? Infelizmente sempre envolvido com os reis e sempre se corrompendo. Bom, vamos continuar na história. Agora o ano 969 depois de Cristo, Jerusalém continua ainda nas mãos dos muçulmanos. E nesse período Jerusalém foi conquistada pelos xiitas, que é um grupo muçulmano que dominava o Egito. Uma pausa, vocês sabem que os xiitas, eles são chamados, o grupo mais radical, né, do islamismo. Bom, tanto que às vezes quando se fala de, vamos dizer, algum grupo violento, por exemplo, um católico xiita, ou de qualquer outra religião, o xiita passou a ser sinônimo de extremismo, tá bom? Então ela foi conquistada por esse grupo xiita. Nesse período, os judeus voltaram a se estabelecer em Jerusalém. Nesse período foi estabelecido em Jerusalém o Yeshivá, que é o centro de estudos do Talmud e da Torá. Veja, irmãos, eu, por exemplo, não digo que o Talmud seja uma obra, né, vamos dizer, importantíssima, ou uma obra que deve ser desprezada. Historicamente ela tem alguns pontos interessantes, eu tenho alguns livros do Talmud aqui, tá bom? Mas você proibir até o estudo do Talmud e da Torá, que é a lei judaica, tá bom? Isso não fazia sentido no catolicismo, mas o catolicismo proibiu eles, tá bom? Proibiu eles, mesmo antes deles se envolverem em alianças com os persas.
ok? E agora, o que acontece? O grupo xiita, o grupo mais radical dos muçulmanos, domina Jerusalém e fala para os judeus, olha, vocês podem até instituir aqui um centro de estudos, né? Como é que vocês chamam? Os judeus chamavam de yeshivá, tá bom? Então vocês podem estudar normalmente, só tinha que seguir aqueles critérios, não pode converter um muçulmano, mas pelo menos eles tinham liberdade para existir, enquanto no mundo católico, nesse período já é o Sacro Império Romano Germânico, ele começa no ano 800, tá bom? Com Carlos Magno. Então, no reino católico, eles sofriam muita perseguição. Tá bom? O comentário prossegue. Aumentou a peregrinação de judeus à Cidade Santa, mas eles eram impedidos de se aproximar do Monte do Templo. Por isso faziam as orações no Monte das Oliveiras, em frente ao Monte do Templo. Nós veremos que essa questão do Monte do Templo, ela é significativa, porque tem lá o último muro, né, do antigo templo, o templo dos dias de Jesus, construído por Herodes. Então os muçulmanos também não permitiam que eles chegassem lá. Aí talvez era extremismo religioso mesmo, né? Nós veremos quando eles conseguirão voltar a esse muro, quando eles conquistarem essa parte de Jerusalém, que vai ser algo assim, muito importante na história, mexeu com os soldados. O comentário prossegue. Os judeus e os católicos viviam em conflitos. Segundo o historiador judeu, esse Poliakov, estes também se aproveitaram de um momento de boa relação com os muçulmanos para denegrir os católicos. Lembrando que os livros de história confundem católicos com cristãos. Isso acontece também com esse historiador judeu, chamado Poliakov. Veja o que ele diz. A recíproca era verdadeira. Os judeus procuravam levantar, por sua vez, seus senhores muçulmanos contra os cristãos. Em algumas crônicas cristãs ou muçulmanas, encontram-se descrições de motins que teriam sido provocados pelos judeus. Mas, no plano do pensamento, e qualquer que seja a razão para tanto, não se acha o vestígio dos escritos dos muçulmanos de propaganda anticristãs de inspiração judaica. Então, eles viviam esse conflito com os católicos e alguns diziam que os muçulmanos também, os judeus também denegriam a imagem dos católicos. Mas o historiador diz que isso nunca foi comprovado. Ok?